aqui, você já conseguiu tudo que você queria? Conseguiu? Mas você também não pode falar que você é perfeito ou melhor que os outros, porque nós estamos na mesma corrida, e nós só vamos atingir o final dessa corrida se nós continuarmos. Então você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, você tem que olhar reto e focar em quem? Por quê? Porque Ele já te conquistou, Ele já pagou o preço, Ele já pagou o preço por nós. Não é nós que conquistamos, é Ele que conquista por nós. Então quer dizer, pastor, que já está preparado, já está preparado, Ele já conquistou. Porque aquele que crê e confia em Jesus, ele já ganhou até o coração dele. E você não tem que o quê? De temer. Você tem que confiar no Senhor. Acreditar. É isso que Paulo está falando. Não pare, continue correndo. Continue em frente. Não olhe para trás. Ele vai falar, quer ver? Ó, versículo 13 aí, ó. Olha o que ele fala aí. Claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Olha só. O que passou, irmão. Agora o que está à frente. O que está à frente é para quê? Para ser conquistado. Glória a Deus. Não tem fim. Não tem tempo. Não tem hora. Porque a qualquer hora Deus faz um milagre acontecer. Qualquer hora Deus faz a promessa chegar até você. Por quê? Porque você não parou, você está indo em frente. Você não desistiu. Você não desistiu pelo que você ouviu. Você não desistiu porque tentaram te parar, mas você não parou. Por quê? Porque você tem um objetivo: chegar no final. Chegar lá na promessa que Ele te prometeu. Para você conquistar, você não pode parar. Você não pode olhar para o que vão falar, para o que vão dizer, ou para o que disseram, porque tudo ficou no passado. Agora nós temos que viver o hoje, o presente, e avançar para frente. Porque se você continuar a corrida, olha o que acontece aí, versículo 14. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para que a qual Deus me chamou. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Ó, a corrida era para nós ir para onde? Para a nova vida. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Para a nova vida. Com Cristo Jesus. Quando Jesus Ele é crucificado, nós ganhamos vida. Ele nos dá o ânimo, nos dá a alegria, mesmo na tristeza. Presta atenção para você ver. Pior que você está triste, mas pior é que você se renova de novo. Por quê? Porque Deus, Ele faz assim. Tem coisas que você acha que você é incapaz, mas que já aconteceu na sua vida. Por que era incapaz e aconteceu? Porque Deus fez acontecer. Sabe por quê? Porque você caminhou, você não parou, você lutou, você acreditou quando ninguém acreditou. E essa é a diferença: acreditar, confiar. Porque muitas das vezes as pessoas vão falar para você que é impossível.
E muitos vão te chamar de quê? De doido, de louco. Você está ficando doido, você está ficando louco. Mas você fala assim: posso ser doido, posso ser louco, mas eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Eu sei que Deus vai fazer. Isso se chama confiança. Isso se chama crer naquilo que muitos duvidam. Talvez o médico já falou assim: não tem mais o quê? Pode chamar o fomear, pode fazer, pode ser juntar todo mundo, porque acabou. E aí aonde entra o quê? A sua fé. Acabou para o Senhor, acabou para o homem, mas para Deus começa agora. Para Deus começa agora. Pode juntar quem vocês quiserem, mas a palavra de Deus, ela não vai parar. Ela vai continuar e vai se cumprir na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele que acredita. Porque quem tem esperança vive. Quem tem esperança não para, ele vive. Porque a nossa vida é uma esperança. O nosso dia é uma esperança. O nosso acordar é uma esperança. É uma esperança que se renova a cada dia. Porque Jesus nos renova. Jesus nos dá um dia novo todos os dias. Não quer dizer, você não pode falar que você nunca viveu, que você nunca foi renovado, porque você é renovado todos os dias. Mas vai valer aquilo que você crê, vai valer aquilo que você acredita, aquilo que você confia. Quando muitos não estão acreditando, muitos falaram para você que não ia dar certo. E como que está dando certo agora? Sabe por quê? Porque você não parou, você acreditou. Você tem que acreditar nos planos que Deus colocou no seu coração, e você tem que viver esses planos na sua vida. A esperança, todos os dias, um dia após o outro. Glória a Deus. Então você não pode parar de quê? De correr, porque a linha de chegada, ela está ali. Aonde, pastor? Cadê essa linha de chegada? Ela está ali. Ela está ali adiante. Porque quando chegar nela, você vai conquistar algo que você nunca conquistou. Quando você confia em Deus, quando você acredita, muitos vão achar que você perdeu. Muitos vão olhar para você e vai achar que você perdeu. Mas aquele que confia em Deus nunca vai perder. Sabe por quê? Porque ele nunca perdeu uma batalha e nem vai perder. Então é por isso que aquele que confia em Deus, mesmo que as pessoas acham que acabou, não acabou, vai ser renovado outra vez, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 15 diz assim: todos nós que somos o que, gente? Espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Olha só, gente. Deus vai tornar as coisas claras para quê? Para vocês. Por quê? Porque Deus não confunde ninguém. Deus não é um Deus de quê? De confusão. Ele não vai te confundir. Ele vai te mostrar a realidade. Ele vai te mostrar a verdade. E essa é a palavra de Deus. A verdade. Amém, gente? Versículo 16. Portanto,
mesma direção que temos seguido até agora. Qual é a direção que você tem seguido até agora? Qual é a direção que você tem seguido até agora? A direção que te leva a Deus? A direção que te leva a Jesus Cristo? Porque é essa direção que eu estou lendo. Essa é a direção que nós devemos estar nela, em busca do reino de Deus, que está dentro de nós. E esse reino de Deus, ele vai ter um encontro. Um encontro com quem? Com o Pai, com Jesus. Porque se o reino está dentro de nós, Jesus também está nessa casa. Glória a Deus. Então nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa caminhada que não existe aqui nessa terra. Porque nós estamos numa caminhada espiritual. Na espera de quem? De Jesus. Na espera dele. Porque ele vai vir. E ele vai voltar. Glória a Deus. E nós esperamos ele, muitas vezes, porque ansioso, para que ele venha logo. Porque tem muitas pessoas que falam todo dia, né? E já não está mais suportando, já não está mais aguentando essa vida, né? Senhor, vem logo, Jesus, porque eu já não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Mas essa pessoa não sabe nem o que ela está pedindo. Sabia, Deus? Por que, pastor? Porque se ela tivesse preparado, você acha que Jesus já não tinha voltado para ela? Que isso, pastor? É sinceridade, Deus. E essa sinceridade tem que estar dentro de nós. Caminho. Cada um de nós tem um tempo dele, marcado por ele. Você acha que ele vai voltar nesse tempo para você? Não. Ele só quer que você obedeça e caminhe com ele. E quando você leva a verdade, você está levando Jesus. Quando você abre o seu coração para a realidade, você está abrindo o coração para Jesus. Você não vai abrir o coração para o pastor, você não vai abrir o coração para fulano, para contar suas fraquezas, não. Você vai abrir o seu coração para Jesus. E é Ele que vai curar o seu coração. Glória a Deus. É Ele que vai renovar as suas forças. É Ele que vai renovar o dia que está por vir, se assim Ele nos permitir. Glória a Deus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. E olha só no versículo 18 aí, ó. É o 18 mesmo? É o 17. É assim. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Olha só o que Paulo fala aí. Continua a ser meus imitadores. E olhem com atenção. Também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Está vendo? O que é isso, pastor? Preste atenção no exemplo que tem dado a vocês. Porque Paulo era um exemplo, Pedro era um exemplo, Tiago era um exemplo. Eles estiveram com quem? Pedro teve com Jesus, Pedro, Tiago, Filipe. Eles andaram com quem? Com Jesus. João. Paulo não. Paulo, quando Jesus derruba ele, Jesus já tinha ido, Jesus já estava no céu. Quando Paulo teve um encontro com Jesus verdadeiro, Jesus apareceu só para ele. Glória a Deus. Então esses homens, eles tinham que exemplo. Assim como nós temos que ser o quê? Exemplos. Eu sei que tem muitos que a gente não deve pegar o exemplo. É por isso que eu falo para você: o que é bom, você pega e guarda no seu coração. Mas o que não presta,
joga fora. Não guarde o que não presta. Guarde as coisas boas que vai te fazer bem. É por isso que você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para... Porque Paulo fala: sejam meus imitadores, mas observe as coisas boas. Você tem que pegar o que é bom, você tem que pegar o que é de quem? De Deus, e para ti e praticar. Glória a Deus. E olha só, vamos continuar aí. Versículo 18. Já disse isso muitas vezes, e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigo da mensagem da morte de cruz. Olha só, de Cristo na cruz. Olha só, gente, presta atenção. Olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 18. Já disse isto muitas vezes, e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo. Aonde? Lá na cruz. Que é isso, pastor? Como assim? Se torna inimigo porque ele não aceita a mensagem, ele discorda da mensagem, outros distorcem a mensagem. Você está entendendo? Esse se torna inimigo de quem? Ele se torna inimigo de quem? De Jesus, de Deus. Vou falar assim, de Deus, porque foi Jesus que foi crucificado naquela cruz. Então a pessoa não aceita a mensagem. Outra coisa, tem pessoas que dizem que conhecem a palavra, mas vivem errados, vivem no pecado, vivem fazendo coisa que desagrada a quem? A Deus. Essa pessoa, ela não vive, ela discorda da mensagem. Então ela está discordando de quem? De Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém? É isso que Paulo está falando. Porque quando a gente rejeita a mensagem de Deus, a gente está rejeitando o próprio Deus. Sabia disso? Quando você vai conversar com pessoas lá fora, que elas vêm com chacota, que vêm como se diz, vem te humilhar, querem te humilhar, essas pessoas discordam de quem? Ela está discordando de Deus, ela está discordando da mensagem. E muitos dizem que sabem, e na verdade não sabem de nada. Como assim eu já conheci assim? Pessoas vinham querer discutir comigo palavra, porque ele disse que era isso, porque ele disse que era aquilo. Para que eu respondi uma vez com uma pessoa que, como se diz, ela é bem mais pós-graduada que eu, né? Como se diz, um patamar maior. Só que ele não é da nossa igreja, não. Ele é de outra igreja. Ele falou para mim assim: o que você está pensando que você é? Eu falei: eu sou não sei. Ele falou para mim assim: você está achando que é? Você para mim é nenenzinho. Eu falei: é mesmo? Eu falei para ele assim: quem vê cara, não vê coração. E quem não conhece o livro, a primeira coisa que ele faz? Ele julga a cara. Se eu quero que eu te diga uma coisa, meu irmão, a palavra de Deus não foi feita para ser discutida. A palavra de Deus foi feita para ganhar alma. O Senhor já está errando muito mal. Porque se o Deus que o Senhor serve for diferente do meu, eu não quero ele. Eu quero o Deus que está lá em cima no céu. E esse Deus, ele não desfez de mim. Ele não desfez do Senhor. Simplesmente, ele nos amou. E outra coisa, meu irmão, não tem placa de igreja. Existe igreja, mas não existe placa. Placa é qualquer um. Mas a igreja não tem como você mudar ela. Muda ela para viver. Muda a igreja. Vira aí do lado das avessas, para ver se você dá conta de se virar do lado das avessas.
Igreja é você. Igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Beleza, irmão? Vai com Deus. Deus te abençoe. Porque eu estou indo com Ele. Tchau. Fui embora. Fui embora. Porque Jesus não quer que você discute. Jesus quer que você viva. E Ele quer que você viva para Ele. Não adianta você bater boca com ninguém. Não adianta, Deus. Pode te humilhar, pode falar o que quiser. Pode me humilhar, pode falar o que quiser. Primeiro eu ia discutir, primeiro eu ia brigar. Vai saber o que eu faço? Fica com Deus que eu estou indo. Tchau. Por que, pastor? Porque eu estou correndo para a minha chegada. E eu vou chegar lá. Porque quem vai me levar é Jesus. Não é pessoas, não é homem, não é o A, não é o B. Ele se chama Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou o alto preço por nós. Não foi gente, não foi pessoas, não. Foi Jesus. Ele é um. Não existe dois Jesus. Só existe um. E Ele que falou para você o quê? Creia. Creia. Confia. Porque o que você acha que está longe está perto. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 19. Olha o que ele fala no 19 aí, gente. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do que, gente? Do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha. Olha só. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser o quê? Uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Olha só. Olha só. Então, a gente tem que tomar o quê? Muito cuidado. Para que nós não sejamos tomados pelo desejo do nosso corpo. Porque tem pessoas que ela pensa no corpo dela, que ela pensa nas coisas desse mundo. Por quê? Porque ela está ligada ainda nas coisas do mundo, ela não desligou. E nós só vamos poder entrar no reino de Deus quando nós nos desligarmos deste mundo. Sabe por quê? Porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Está aí. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos dessa terra. Quer dizer, o que muitos desejam não pode ser o seu desejo. Porque o nosso desejo se chama Jesus Cristo. Terra prometida. Casa prometida que Jesus nos prometeu. Glória a Deus. Nada deste mundo vale mais do que a nossa salvação. Hoje lá no Cascavel eu falei, gente, nós temos exemplos de muitos que já se foram. Muitas pessoas que já se foram. Eles levaram a casa, levaram o carro. E aí? Ficou. E eles foram o quê? Eles foram embora. Porque o que é desse mundo, o que é dessa terra, vai ficar nessa terra. Só vai o que é da onde? Dos céus. Glória a Deus. Então vocês já pegaram. Pastor, quebrou meu telefone. Você compra outro. Telefone tem muito. Você vai numa loja, você compra outro. Mas é caro. Compra parcelado, você compra, você vai pagar. Não se preocupa não. E se eu não pagar, não se preocupa não. Senão não vai se sujar, depois você paga. Mas o telefone tem outro. Salvação é só um.
preocupação é só uma. Tem muita gente preocupada com beleza. Tem muita gente preocupada, não pode dar um que já fica. Vai acabar. Vai acabar. E você que está ligado nesse mundo, as pessoas que ainda estão ligadas nas coisas materiais desse mundo, você viu para onde eles vão? Eles vão para a destruição. E a destruição é aonde? No inferno. Então a gente tem que prezar pelo que Jesus mandou nos fazer. Amar a Ele sobre todas. Não se apegue. Se apegue a Jesus. Se apegue a Cristo. Né? Quando você for vestir aquela roupa lá bonita, olhe para ela e fala para ela assim: você um dia vai ficar, mas eu vou para o céu. Eu vou te vestir agora, depois eu vou tirar você e vou pôr no paninho para você ser batida. Glória a Deus. Ela vai ficar. Ela vai ficar. Sabe quem não pode ficar? Sabe quem não pode ficar? Somos nós. Nós temos que ir para a glória, nós temos que ir para o reino, nós temos que estar como Cristo. Tudo pode ficar. Pode ficar tudo. Pode ficar o pé, pode ficar gravado. Estou preocupado com isso. Eu quero saber é a nossa comunhão com Deus. É por isso que você tem que estar com a alma lavada. Como, pastor? Tranquilo, porque você sabe para onde você vai. Nada desse mundo vai fazer você ficar, porque o que está por vir é muito melhor do que você está vendo hoje. A glória de Deus é tão grande e tão maravilhosa que você ainda não provou, mas um dia você vai provar e você vai entender o que eu estou te falando. Glória a Deus, irmãos. Quer ver? Vamos terminar em nome de Jesus. Olha só, versículo 20. Versículo 20. Olha só de onde nós somos aí, ó. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Olha só, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e ficará com que versículo 21. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Viu aí? Nosso corpo vai ser o quê? Transformado igual o de Jesus foi transformado. Glória a Deus. Você lembra que Jesus, quando ele morre, eles sepultaram o corpo dele, não foi? E depois as mulheres chegou lá, cadê o corpo dele? Tinha sido transformado. Mas Jesus estava no mesmo corpo. Você vai estar nesse mesmo corpo, sabe? Porque isso passou, a terra já comeu, ela vai vomitar. Ela vai devolver, é palavra de Deus, ela vai devolver e você vai estar nesse mesmo corpo. Transforma igual ao de Jesus. Que glória é essa, Deus? Que poder é esse, Deus? É o mesmo poder que Ele tem sobre todas as coisas. Ele tem esse poder sobre você. Ele tem esse poder sobre a sua casa. Ele tem esse poder sobre a sua família. Talvez você está aí chorando. Talvez você está aí desacreditado. Pois a partir de agora passe a acreditar. Porque o poder de Deus ainda está sobre nós. Amém? E se você crer, você vai viver extraordinário. Em nome
do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então glorifica a presença de Deus.